Oi, pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é sucessão hereditária. Este tema envolve a morte de alguém que deixou bens. O tema sucessão hereditária, ele tem aí dois princípios que regem ele, que são os princípios da Saicine, onde os bens dado, né, aos herdeiros, os herdeiros eles recebem esse bem com a sucessão, e o princípio da indivisibilidade. Esses bens, eles são indivisíveis, não podem separar. Vive-se ali em condomínio até a realização do inventário com a partilha. O que acontece? Então, aqui um exemplo bem simplório é um homem que não era casado e deixa aí 4 filhos. Esses filhos não era casado nem em união estável, tá? Porque existem muitas regras aí na sucessão. Esses filhos podem chegar e falar assim, bom, então cada um recebe um apartamento? Não. É necessário se pensar nesses 4 imóveis como um único bem. Exatamente isso, é feito o inventário, então 4 imóveis, para se haver a partilha, até porque também as dívidas precisam ser ali colocadas. Então eu herdo dívida, a pessoa pode perguntar assim, eu vou deixar a dívida para os meus filhos herdarem e pagarem. Não e sim, enfim, as dívidas, né, que o falecido deixa, elas têm um limite para serem pagas. O limite é o próprio valor dos bens deixados pelo falecido. Então, um herdeiro, ele não é obrigado ali por lei a pagar do bolso próprio, do esforço próprio, uma dívida que o pai ou a mãe deixou, tá? Mas os bens a serem partilhados, os bens inventariados, os bens que o decújo deixou, eles respondem por aquela dívida, eles pagam aquela dívida, tudo bem? E também nesse princípio da indivisibilidade, os herdeiros eles vivem ali com as regras do condomínio, né? Então existem regras para se manter aqueles bens até a partilha acontecer. Essa partilha, esse inventário, ele pode acontecer na via extrajudicial, conhecido como inventário por cartório. Essa inovação veio aí, salvo engano, em 2007, no nosso ordenamento jurídico, e basicamente é quando os herdeiros são maiores, capazes e estão aí todos de acordo. Pode-se fazer pela via extrajudicial. E pela via judicial é quando está uma brigaçada, um litígio, não há uma concordância, e também quando há menores ou incapazes herdeiros, tá? O que acontece nesse procedimento de inventário, partilha? O que acontece? Bom, para se haver o inventário, a partilha, é necessário de um profissional habilitado, advogado, tá? Então tem-se os honorários do advogado, que é pago ali pelos herdeiros. Cada herdeiro pode ter o seu, ou pode se fazer, né? Quando é litigioso, cada um tem o seu. Quando é por via extrajudicial, um advogado faz, enfim, já que está amigável tudo. E também tem as custas do judiciário, né, ou reaparelhamento, né, quando é extrajudicial, e principalmente um imposto conhecido, chamado aí como ITCMD. Este tributo, este imposto, ele é um imposto estadual. Então, cada estado tem a sua legislação, onde coloca a porcentagem desse tributo, a quanto que é esse tributo, depende do estado. E também tem estados que têm isenção de inventários ali que são menores ali o valor. Então tem estados que proporcionam essa isenção, tá? Até mesmo progressão, enfim, depende ali da legislação daquele estado, tudo bem? Bom, quem que pode herdar? Quem são os sucessores? Quem são os legitimados para essa sucessão? Meu tio morreu, eu herdo alguma coisa? Depende. Depende porque existe um padrão, existe uma sequência ali no nosso Código Civil.
A princípio, os primeiros são os descendentes. Então, filho, se o filho morreu e deixou filho, então o neto, os descendentes. Caso o decujus, o falecido, não deixou filhos, não deixou descendentes, os ascendentes, eles são os habilitados, são os herdeiros. Tá? Pai morreu e deixou, o pai é vivo, então os ascendentes. Mas se não deixou descendentes nem ascendentes, quem que herda? O cônjuge ou companheiro herda então a totalidade, porque quando tem descendentes ou na foto descendentes, ascendentes, nesse herdar aí, tudo aí vai junto, né, concorrente ali com o cônjuge ou o companheiro. Aí, dependendo do regime de casamento ou de união estável, nós temos aí divisões diferentes. Tem casos que tem ciumeiro, tem casos, enfim, né? Cada caso é um caso, é tema para outro vídeo. E quando não deixa ninguém, não deixa ascendente, não deixa descendente, não deixa cônjuge, não deixa companheiro, vai para quem? Bom, se deixou colaterais, quem são os colaterais? Os irmãos, os tios, os sobrinhos, tá? Os irmãos, os sobrinhos e os tios, né? Então, o que acontece? Não deixou herdeiros necessários ali, ascendentes, filhos, pais, já era morto, não casou, não vivia em união estável com ninguém. Quem que vai herdar? Os sobrinhos, se tiverem, né? Os irmãos, se os irmãos não forem vivos, os sobrinhos, e assim vão para os colaterais. Se realmente não achou ninguém, não tem, era filho único, estava sozinho ali no mundo, aí, né, pode ir para o próprio Estado, né? O Estado também pode pegar isso daí para eles, isso aí está na lei, mas, né, precisa se verificar se realmente não deixou herdeiros, colaterais, enfim, ascendentes, descendentes, se ninguém vivia em união estável com essa pessoa, enfim, tá? Então, precisa se dar esses bens, um fim para esses bens, tudo bem? E por fim, existem 3 espécies de sucessão, que é a sucessão legítima, a testamentária e a simultânea. A sucessão legítima é aquela onde o falecido deixa os bens a serem partilhados ali pelos herdeiros, tá? Já a sucessão testamentária, ele deixa um testamento, onde ele quer privilegiar alguém, ele quer testar, ele quer conduzir, dividir aqueles bens para fulano, ciclano, enfim. Porém, esse testamento tem que ser válido, porque existem regras aí para o testamento, onde uma pessoa ela não pode testar, dependendo se ela tem descendente ou ascendentes, enfim, a totalidade dos seus bens, tá? Então, existem regras para testar a totalidade dos bens, não qualquer situação que é possível testar a totalidade dos bens. E existem também as sucessões simultâneas, onde tem-se a sucessão legítima e a testamentária ali andando junto, né? Deixou os herdeiros ficam lá com as suas partes, enfim, e a parte que ele podia testar, ele testou, deixou para algum herdeiro específico, um pouco a mais, enfim, ou para terceiros também, um amigo, enfim, um familiar distante que tem mais carinho, enfim, não vem aqui o motivo, tá bom? E é isso, pessoal. No vídeo de hoje foi uma breve explanação sobre sucessão e o assunto aí dá muito vídeo. Deixa aí o teu like, teu joinha, compartilha, se inscreve, ó. Meu beijão a todos vocês. Tchau, tchau.